Um monstruoso ogro da tempestade ruge no campo de batalha. Um dispositivo de detecção próximo registra uma poderosa reação vinda dele. Encarando a fera, um trio de guerreiras se prepara para o combate. Elas reconhecem a força da criatura, observando que é dezenas de vezes mais resistente que os ogros superiores com os quais estão acostumadas, e decidem atacá-la juntas. O ogro brada, finalmente localizando seu verdadeiro alvo, aquele que liderou as hordas contra ele. Diante da fera, uma figura solitária em um manto escuro, com a espada em punho e pronta. Ele salta para o combate, declarando confiantemente que a fera não é páreo para o 35º Batalhão da Fronteira. Em seguida, ele se corrige, afirmando que o ogro não é páreo para ele pessoalmente. Abaixo, seus companheiros assistem à cena com confiança e diversão. A narrativa muda para o poderoso reino de Desig. Governado pelo rei Farhad III, é uma nação com um exército formidável que conquistou vários países, em grande parte devido à sua alta estima por magos habilidosos. No centro do poder absoluto do reino estão 7 magos da corte, reconhecidos pelo próprio rei por suas habilidades excepcionais. Conhecidos por toda parte como os 7 mestres, sua fama ressoa por toda a terra. A cena se move para a fronteira leste de Desig, no acampamento da linha de frente do 35º Batalhão da Fronteira, na grande floresta de Toiturg. Aqui, um dos 7 mestres, Arnold, o preguiçoso, inspeciona com entusiasmo as presas do ogro da tempestade derrotado. Ele se maravilha com seu imenso poder mágico, já planejando aprimorá-las com pedras mágicas. Perdido em sua empolgação com os novos materiais, Arnold é abordado por uma subordinada. Ela o informa que o capitão do esquadrão de ferramentas mágicas deseja mostrar-lhe alguns itens recém-criados. Ele concorda em ir, apresentando-se como Arnold von Eckkenstein e refletindo sobre seus 5 anos de serviço em Vals, um verdadeiro covil de monstros. Ele chega a uma oficina movimentada, agradecendo a seus subordinados pelo trabalho duro. O capitão do esquadrão, um jovem de óculos, cumprimenta o comandante Arnold e pergunta sobre o progresso deles. O capitão lhe apresenta um reabastecimento das poções de recuperação que ele usou na batalha anterior. Após inspecionar um frasco, Arnold elogia o trabalho do esquadrão. Ele nota a alta e consistente qualidade das poções, observando que as habilidades de todos estão melhorando claramente. O capitão agradece o elogio. O capitão admite, no entanto, que tiveram algumas falhas, já que a fabricação de poções requer um toque delicado. Ao ouvir isso, Arnold anuncia que, já que está ali, ele mesmo fará algumas poções. A declaração causa uma onda de surpresa e empolgação entre os artesãos reunidos. Seus subordinados se maravilham com a ferramenta mágica que ele está criando, notando sua pureza excepcional e declarando que nenhum mago em Desig pode se igualar à habilidade de seu comandante. O elogio é interrompido quando uma guerreira de cabelo vermelho entra correndo na tenda, chamando por Envy e relatando um ferimento na patrulha. Seguindo o relatório urgente, eles encontram a soldada ferida. Ela está sentada no chão, segurando o braço com dor enquanto a guerreira de cabelo vermelho e Envy se ajoelham ao seu lado. A mulher ferida pede desculpas, explicando que confundiu seu agressor com um simples goblin e baixou a guarda. Arnold dá um passo à frente com uma expressão determinada, assegurando a guerreira preocupada ao seu lado, eu vou curá-la. Enquanto cuida de seus ferimentos, a soldada lamenta ter perdido sua família e, como cidadã de segunda classe, não ter para onde voltar. Arnold escuta antes de corrigi-la severamente, afirmando que os monstros em Vals estão em um nível completamente diferente e que até mesmo um momento de descuido contra um goblin pode ser fatal. Ele então revela que quase todos no 35º Batalhão da Fronteira compartilham da mesma origem, vindos de terras conquistadas e marcados como cidadãos de segunda classe. Chamando-a de idiota, ele admite suavemente que também é órfão e que todos estão na mesma posição. Ele declara que o batalhão luta um pelo outro como uma unidade, e que ele resolveu que nenhum de seus subordinados irá falhar. Essa convicção foi forjada na dura realidade do campo de batalha de Vals, onde ele aprendeu que seu prestigioso título de 7 mestres não significava nada. Ele se lembra dos sacrifícios diários e do medo constante não dito de que qualquer um de seus subordinados poderia morrer no dia seguinte, uma possibilidade que ele ainda se arrepende de não ter sido capaz de negar. Impulsionado por esse arrependimento, ele lutou na linha de frente, levando seu corpo e sua magia aos limites absolutos, enquanto também desenvolvia novas ferramentas mágicas para virar o jogo da batalha. Embora pudesse ter escolhido o caminho mais simples de um artesão, ele encontrou uma felicidade única nesta vida que não encontrou em nenhum outro lugar. É uma felicidade encontrada entre seus subordinados no 35º Batalhão da Fronteira, os soldados leais que acreditam e o seguem. Enquanto ele dorme de exaustão em sua mesa, a guerreira de cabelo vermelho o observa com um sorriso gentil, um testemunho do vínculo que todos compartilham. O silêncio é quebrado por um bip agudo de um dispositivo de alerta. A guerreira relata múltiplas reações na área com movimentos estranhos. Arnold, agora acordado, os identifica como ogros. Decidindo agir rapidamente para evitar baixas, ele ordena que os pelotões se preparem para partir para a subjugação. Enquanto isso, na floresta, a batalha já está perdida para os batedores avançados. Uma horda de ogros poderosos sobrepuja os soldados, cujas espadas são inúteis contra os brutos. Um homem é jogado no chão, seu cavalo em disparada de terror, enquanto o caos os consome. O ogro colossal paira sobre um soldado caído, ombando de seu equipamento inadequado e gabando-se de que ele seria despedaçado instantaneamente. Quando ergue os punhos para o golpe final, é subitamente abatido. Arnold para sobre o cadáver, inspecionando calmamente e observando que as presas de um ogro da tempestade são de boa qualidade. Ele ergue a presa extraída, comentando sobre sua leveza e cogitando poli-la com pedras mágicas raras.
Perto dali, uma guerreira de cabelos vermelhos e Envy comemoram sua própria vitória fácil em meio a um campo de monstros derrotados, com as armas ainda em punho. Virando-se para Envy e Maribelle, ele agradece pelo trabalho duro. Ele descarta as criaturas mortas como fracas, observando que faziam parte do mesmo grupo de ogros da tempestade que haviam derrotado anteriormente. Sua atenção então muda enquanto ele pergunta pelo paradeiro de Lailai. Uma mulher de óculos, Célia, pede que ele cuide da situação. Ele segue o olhar dela e encontra Layla desmaiada no chão. Maribelle explica que Layla bebeu demais e não tem interesse nos acontecimentos, embora Layla murmure uma fraca negação em seu sono. Enquanto isso, outra integrante do grupo se esconde do sol, puxando o capuz escuro sobre o rosto. Ela grita em protesto, declarando seu ódio intenso por lugares claros. Célia se aproxima de Arnold, observando os numerosos cadáveres e comentando que ele deve ser um especialista em lidar com eles. Ele a corrige com um sorriso, afirmando que é um necromante, não um agente funerário. Ainda ansioso por batalha, ele declara que quer lutar mais, ignorando as preocupações de Célia e sugerindo que simplesmente façam as coisas uma de cada vez. Sua declaração energética é interrompida por Eli, que chega alegremente para anunciar que o almoço está pronto. À distância, outros soldados observam maravilhados, comentando sobre a atitude despreocupada do esquadrão em uma área tão perigosa e infestada de monstros. Um identifica aquilo como a força de Lord Arnold, um dos 7 mestres, mas outro esclarece que é a força de todo o seu esquadrão. O momento é quebrado pela chegada de um cavaleiro em armadura de placas completa, que se ajoelha respeitosamente diante de Arnold. Pedindo desculpas pela interrupção, o cavaleiro explica que veio como mensageiro, a mando de uma certa pessoa. Arnold observa o mensageiro, achando sua aparição repentina incomum. A mensageira, que agora se revela ser uma mulher, apresenta um pergaminho, declarando ser uma convocação de emergência para que Lord Arnold retorne ao castelo imediatamente. Ela lhe oferece um cavalo como sinal de gratidão, capaz de chegar à capital real em um único dia. Arnold pega o pergaminho, sua expressão séria ao reconhecer a assinatura. Ele olha para o pico de uma montanha distante e aceita formalmente a convocação. Atrás dele, Maribelle e os outros observam com preocupação, murmurando seu nome. Arnold observa a capital, confiante. Ele reflete que, com um cavalo e um pouco de magia de fortalecimento, consegue chegar facilmente ao castelo designado antes do anoitecer. Seus pensamentos são estilhaçados por uma voz retumbante. Um oficial, Metel, aponta a mão para ele, bradando uma sentença de expulsão. Ele declara que o status de Arnold como um dos 7 mestres e seu título de cavaleiro estão revogados, com efeito imediato, e que nenhuma objeção será aceita. Ele, agora chamado de Príncipe Galario, pergunta calmamente o motivo por trás desse decreto repentino. Metel anuncia que a razão principal é a negligência do dever, enquanto um assessor próximo começa a ler de um pergaminho, afirmando que Galario não alcançou resultados em comparação com os outros magos da corte. Galario rebate, explicando que seus resultados diferem dos outros 7 mestres porque sua tarefa principal é a defesa, não invadir outros países. Metel zomba da explicação, descartando o foco de Galario na criação de ferramentas mágicas como lixo, o trabalho de um mago de terceira categoria, não de alguém de sua estimada posição. A verdade o atinge. Ele percebe que o segundo príncipe está usando suas conquistas na fabricação de ferramentas mágicas, a própria razão pela qual o rei o nomeou, como pretexto para essa expulsão. Metel continua, acrescentando que ouviu dizer que Galario dá a seus subordinados armas raras e ferramentas mágicas, referindo-se a eles como nada mais que cidadãos de segunda classe. Galario pensa consigo mesmo que seu foco na defesa saiu pela culatra, tornando um inimigo da facção do príncipe. Seus olhos se arregalam de indignação com o pensamento. Que desperdício, ele pensa, usar peões descartáveis como peões descartáveis. Ele se levanta, declarando com o devido respeito que seus subordinados não são peões descartáveis, são camaradas que lutam ao seu lado. Metel sorri com desdém, perguntando se ele está respondendo e avisando que qualquer discordância adicional será considerada traição, pois suas palavras são as palavras do rei. A ameaça se torna absoluta. Metel o sentencia à morte ali mesmo. Ele acrescenta que não terminará aí, todo o batalhão de Galario será tratado como rebelde e executado sem exceção. Sua mão se fecha em um punho cerrado. A palavra ecoa em sua mente, sua expressão endurecendo com fúria contida. Meus subordinados. Seus pensamentos se voltaram para os rostos de seus camaradas, os membros do 35º Batalhão da Fronteira. Ele permaneceu ajoelhado enquanto Metel se aproximava, oferecendo um acordo. O oficial perguntou o que havia de errado, afirmando que perdoaria Arnold se ele simplesmente aceitasse seu próprio exílio. Ele respondeu calmamente que não tinha objeções ao seu exílio ou à revogação de seu título de cavaleiro. Metel riu, satisfeito, e garantiu que seu sucessor era bastante competente. No entanto, acrescentou com desprezo, o novo comandante certamente usaria os subordinados que Arnold deixou para trás adequadamente, como os cidadãos de segunda classe que eram. Enquanto falava, ele esmagou um pequeno objeto em sua manopla. O insulto provocou uma resposta aterrorizante. Uma onda de poder bruto irrompeu de Arnold, enviando uma onda de choque pela sala que fez Metel e seu assessor gritarem de alarme. Erguendo o olhar com fúria fria, Arnold declarou que não mostraria misericórdia a ninguém que insultasse seus subordinados, avisando o oficial para se lembrar disso. Metel, agora suando e visivelmente apavorado, amaldiçoou-o. Ele rapidamente recuou, afirmando que faria vista grossa à grosseria e ordenou furiosamente que Arnold deixasse o país antes que ele mudasse de ideia. Enquanto recuavam por uma porta, o assessor de Metel gaguejou, "Vê Vossa Alteza." Metel ignorou a preocupação, afirmando que deixaria Arnold recolher o lixo de seus aposentos.
No chão, um último sopro de energia escapou dos lábios de Arnold. Ele olhou para a própria mão, onde faíscas fracas ainda crepitavam na ponta de seus dedos. Ele reconheceu silenciosamente para si mesmo que talvez tivesse exagerado um pouco. Agora, afastando-se, ele refletiu sobre sua escolha. Se não tivesse se contido, a cabeça de Galadriel teria sido cortada. Ao que tudo indicava, sua demonstração de poder havia funcionado, eles não puniriam os outros membros do batalhão. Ele seria exilado, mas de qualquer forma, jamais teria deixado seus subordinados de confiança para trás. Seus pensamentos se voltaram para as várias ferramentas mágicas que ele havia criado para eles ao longo dos anos. Ele tinha certeza de que, com a força deles e suas invenções, eles conseguiriam lidar com as batalhas futuras. Apesar dessa confiança, enquanto caminhava sozinho pelo longo e vazio caminho de pedra, uma profunda constatação o atingiu. Ele não se sentia tão solitário desde que se tornou órfão. Ele suspira, parado no meio de seu quarto desastrosamente bagunçado. Ele nunca havia pensado em limpá-lo uma vez sequer, e agora realmente não queria ir embora. Resignado, ele decide simplesmente colocar tudo dentro de sua bolsa mágica de armazenamento. Enquanto enfia seus últimos pertences lá dentro, ele reflete sobre sua criação, uma combinação de magia espacial, redução de peso e encantamentos que retardam a decomposição. Com a bolsa agora contendo todo o conteúdo do quarto, ele sorri com satisfação. É uma de suas obras-primas, não há nada que ele não possa carregar. Ele então se vira e caminha por um corredor de pedra, seu fardo parecendo não ter peso algum. Seus pensamentos se voltam para a política enquanto caminha. Ele ouviu dizer que haverá um novo grupo de 7 mestres, uma medida recomendada pela facção do segundo príncipe. Ele passa por 2 guardas fofocando sobre a ânsia do príncipe Galadriel em herdar o trono, notando seus esforços para atrair apoiadores de outras famílias reais. A menção da realeza faz Arnold se perguntar sobre o bem-estar da segunda princesa, a princesa Cruella, de quem ele se lembra como sendo amigável e falante. Olhando por uma grande janela, ele sente uma pontada de arrependimento. Agora que perdeu seu título, não pode mais vê-la. Ele gostaria de ter falado com ela apenas uma última vez. Enquanto isso, em uma tenda militar, um punho bate com força em uma mesa. Um mensageiro acaba de entregar a notícia do exílio de Arnold. Ellie, uma guerreira de cabelos vermelhos, esbraveja que toda a defesa de Vals, e suas próprias vidas, se devem às ferramentas mágicas únicas do comandante. Ela declara sua intenção de renunciar e seguir Arnold. A garota de armadura gótica imediatamente retruca, dizendo a Envy, a garota encapuzada, que não a deixará passar na frente. Todas sentem o mesmo. Célia, observando Ais, nota que ela está agitada desde a manhã. Ellie questiona se todos deveriam segui-lo, mas Célia adverte que uma partida em massa poderia ser confundida com uma rebelião. A garota com orelhas de animal então propõe alegremente uma solução, uma luta mortal para decidir quem irá. Com uma chave de torneio já desenhada, as outras concordam sombriamente em resolver a questão com base na força. A briga começa instantaneamente. Enquanto uma explosão massiva abala o campo de treinamento, Ellie explica que, como capitãs de pelotão, elas não podem interferir. Observando o caos se desenrolar, Célia fica sozinha, imaginando como diabos ela deveria relatar isso. Sob a luz de 2 luas, pouco antes do amanhecer, Arnold é despertado de seu sono. Um homem mais velho que cuidava dos cavalos o informa que todos os preparativos para sua partida estão prontos. Ele aceita uma bolsa do homem, dispensando quaisquer desculpas pelo incômodo. Ao observar a simples carroça puxada por cavalos, Arnold pondera brevemente o que fazer com sua vida agora que perdeu tudo, chegando a considerar se opor ao reino. Um momento depois, no entanto, um sorriso se espalha por seu rosto enquanto um sentimento de empolgação começa a crescer dentro dele. Seus pensamentos são interrompidos pela chegada súbita de Envy e Mary Belle, ambas com aparência abatida e exausta. Arnold questiona a presença delas, perguntando se correram todo o caminho desde Vals. Envy confirma, dizendo discretamente para sua companheira, Ellie, manter o recente torneio em segredo. As mulheres se põem em posição de sentido. Envy informa formalmente a Arnold que ela e Mary Belle apresentaram suas renúncias ao exército. Ellie acrescenta que todos os membros do 35º Batalhão da Fronteira estão decididos a fazer o mesmo e segui-lo, mesmo que isso signifique se tornarem inimigos do reino. Arnold fica surpreso, reconhecendo a convicção delas, mas expressando suas dúvidas. Ele se vira de costas para elas, afirmando que duvida que possa oferecer qualquer coisa a elas, nem mesmo a uma comandante de batalhão, caso escolham segui-lo no exílio. Em resposta, Ellie dá um passo à frente para contestar o argumento dele. Ela o lembra de que eles estavam travando uma batalha sem esperança em Vals, e que o que ele lhes deu foi muito mais do que apenas ferramentas mágicas ou armaduras. Seus olhos brilham com convicção enquanto ela esclarece. Ele lhes deu esperança, a vontade de acreditar em alguém novamente e um verdadeiro propósito na vida. As palavras dela tocam Arnold profundamente. Ele reflete que, como não tem para onde voltar, seu único lar é onde quer que ele escolha estar. Ele olha para as próprias mãos, percebendo que sempre se limitou a fazer ferramentas mágicas. Uma nova ideia surge para ele. Se ele não tem algo, pode simplesmente criar por si mesmo. Inspirado, ele se vira para as 3 mulheres, sua expressão agora cheia de determinação. Ele anuncia que decidiu o que fazer. Ele criará um lugar para todos. Estendendo a mão, ele declara sua nova ambição, construir um país com as próprias mãos. Ele pergunta se elas confiarão nele e o acompanharão nesta jornada. Sem um momento de hesitação, Ellie, Envy e Mary Belle seguram sua mão juntas, seus rostos radiantes de lealdade enquanto aceitam alegremente sua proposta. Ele responde a pergunta sobre como construir um país com um polegar para cima confiante, anunciando que tem uma ideia e que eles devem partir.
O primeiro destino deles é a cidade de Gardner, localizada no reino de Limbre, uma nação vizinha ao reino de Desig. Enquanto isso, na guilda de aventureiros de Gardner, o mestre da guilda se preocupa com um relatório. Ele reclama que os bandidos locais estão agindo à solta porque sabem que a família real de Limbre não tem poder para detê-los. Mesmo aumentar a recompensa não resolveu o problema, e o dano contínuo está se tornando um golpe para a reputação da guilda. Ele teme que, se os bandidos conseguirem cortar o tráfego nas estradas, o relacionamento da guilda com o reino de Desig se deteriore significativamente. Quando a notícia de outro ataque a um mercador chega até ele, o mestre da guilda percebe que a guilda deve agir antes que isso aconteça. Nesse momento, um membro da guilda entra correndo, causando um alvoroço. Ele relata que alguém chegou querendo não apenas trabalhar para a guilda, mas que também capturou todo o bando de bandidos procurados. O mestre da guilda grita, incrédulo, exigindo saber o que ele acabou de dizer, enquanto a multidão murmura sobre quem poderia ter realizado tal feito. Na entrada da guilda está Arnold, ladeado por seus seguidores. A seus pés, jaz todo o grupo de bandidos capturados, amarrados e derrotados. Ele se dirige calmamente ao salão atônito, apresentando seu grupo como um clã de aventureiros. Ele nomeia formalmente sua nova organização como Coral da Fronteira e solicita uma audiência com o mestre da guilda. Na base de logística da retaguarda no reino de Desig, um jovem chamado Shu observa as tropas. Já se passaram 3 dias desde que Arnold foi substituído pelo novo Sete Mestres, Vinland. Enquanto Arnold agora lidera sua própria unidade em uma operação de varredura de monstros, uma guerreira chamada Lailai comenta que as forças de Vinland estão saindo mais uma vez. Em outro lugar, a princesa Eli está de guarda, sentindo-se entediada e inquieta. Ela se pergunta para onde Arnold foi, suspeitando que ele simplesmente quer levar todo o crédito pelas operações em andamento para si mesmo. Enquanto ela contempla isso, Shu analisa um documento próximo. Ele a informa que uma carta de Envy mencionava que, após se juntarem a Arnold, o grupo cruzou a fronteira norte. Eli pergunta se ele se refere ao reino de Limbre, e Shu confirma que acredita que eles provavelmente já alcançaram sua primeira cidade. Ao ouvir isso, Sarah expressa sua preocupação por eles. Quando Shu pergunta o porquê, ela explica que a vasta grande floresta de Toiturg se estende de Vals, atravessando a fronteira até Limbre, e Arnold tem lidado apenas com os monstros que transbordaram do lado deles das defesas. Suas palavras pintam um quadro sombrio dos perigos potenciais. Como que para confirmar seus temores, uma cena do campo de batalha mostra a equipe de Vinland sofrendo pesadas baixas. De volta à base, ele espera que Arnold esteja seguro, enquanto Shu observa os ferimentos crescentes e admite ter um mau pressentimento sobre a situação. Enquanto isso, na cidade de Gardner, no reino de Limbre, suas preocupações parecem distantes. O esquadrão da chama carmesim de Arnold alcançou uma vitória impressionante, capturando bandidos notórios como os bandidos do Gato Vermelho de Beck e o esquadrão de aniquilação do Castelo da Montanha de Gilbert de uma só vez, para a incredulidade dos criminosos capturados. Após entregar os bandidos, Arnold se encontra com o mestre da guilda local. Ele pede para ser apresentado a trabalhos na guilda dos aventureiros, e o mestre da guilda concorda com entusiasmo, prometendo que o dinheiro da recompensa estará pronto no dia seguinte. O mestre da guilda detalha a situação local, explicando que, embora Limbre tenha um pacto de não agressão com Desig, a guerra não é impossível. A família real está ansiosa para ter indivíduos fortes ao seu lado, então ter Arnold aceitando missões é um grande incentivo. Ele sugere que um bom desempenho pode levar a um pedido específico e de alto perfil, proporcionando uma boa oportunidade para o grupo de Arnold se destacar. Ele então gesticula para o quadro de missões, afirmando que eles são livres para escolher entre os vários pedidos postados, mas são os únicos responsáveis pelos resultados. Enquanto o grupo examina o quadro, ele aponta com entusiasmo para uma missão de lidar com uma salamandra, enquanto a atenção de Arnold é capturada por uma tarefa mais intrigante, coletar informações sobre um demônio maior. Ele aponta para uma palavra em uma folha de missão, perguntando o que Mithril significa. Arnold explica que os ranks são usados para indicar o nível de um aventureiro e a dificuldade de um pedido. Ele observa que todas as missões que estão considerando são de rank Mithril, raciocinando internamente que não há o que fazer, já que tanto Envy quanto Maribel são combatentes habilidosas. Ele examinou o sistema de classificação da guilda local, notando a diferença daquele de Desig. Aqui em Limbre, as classificações eram baseadas em metais, subindo de ferro, cobre e prata para ouro, Mithril e, finalmente, oricalco. Com esse entendimento, ele explicou para Eli e Envy que o primeiro trabalho deles era crucial. Dado o pequeno número de integrantes, ele queria selecionar uma missão que pudesse ser concluída rapidamente e que abrisse caminho para trabalhos futuros. Seu dedo pousou sobre uma missão permanente, subjugação de ogros. No momento em que ele a apontou, Eli e Envy recuaram com expressões idênticas de total repulsa. Para elas, que haviam lutado contra ogros ao ponto de tédio absoluto, a ideia era tudo, menos atraente. Ele começou a explicar seu raciocínio. Embora os ogros possuam baixa inteligência, sua habilidade de empunhar armas grandes os torna uma ameaça legítima. São monstros problemáticos, mas como a recompensa por caçá-los é muito baixa, poucos aventureiros aceitam o trabalho, permitindo que sua população cresça descontroladamente. Eli começou a questionar a lógica, mas Arnold ergueu a folha da missão, declarando preventivamente que, para o grupo deles, não havia mérito direto naquilo. Ele elaborou que, para lutadores experientes como eles, ogros eram presas fáceis que qualquer membro de seu batalhão poderia enfrentar. No entanto, para aventureiros comuns, eram oponentes difíceis que exigiam preparação significativa com poções e equipamentos, tudo por uma recompensa insignificante. Este, explicou ele, era o ponto-chave. Como seus números se recuperam rapidamente, a missão estaria sempre disponível, fornecendo um trabalho estável e confiável para todos.
seria uma fonte contínua de renda, especialmente quando o resto do batalhão chegasse. Enquanto ele ouvia, ela começou a entender a estratégia dele. Ele então revelou sua visão maior. Essa tarefa não ajudaria apenas a guilda, mas também os viajantes, caravanas e residentes vitimados pelos ogros, beneficiando potencialmente todo o reino. Tais resultados demonstrariam o valor de seu clã, servindo como um trampolim para seu objetivo final, criar seu próprio país. Com uma piscadela confiante, ele declarou que valia muito a pena aceitar. Seu discurso os convenceu. Ele admitiu que não tinham escolha, especialmente com a promessa de ganhar o suficiente para um banho quente e uma cama macia. Com vigor renovado, Arnold anunciou a partida para a primeira missão de seu clã, Coral da Fronteira. Envy soltou um grito entusiasmado. Enquanto observavam o campo de batalha distante onde Arnold e ele estavam sentados, Envy e Ellie conversam brevemente. Envy comenta que o censo de nomeação de Arnold é provavelmente de nível ferro, ao que Ellie confessa não ter ideia do que Coral da Fronteira significa. Ela sorri, refletindo que é bastante humano que o perfeito Arnold tenha tal falha, pois isso lhe dá um objetivo que ela talvez um dia consiga alcançar. Os pensamentos de Ellie vagueiam para sua terra natal, província, agora uma província de Dayton. Era um país onde a lança do duelo perante os deuses fora passada de geração em geração. Em sua terra, todas as pessoas, homens e mulheres, eram criadas como guerreiros em todas as famílias. Uma memória surge de uma versão mais jovem de si mesma e de seu marido lutando ferozmente, com ela jurando não se conter. A memória continua com um desafio ecoando por sua aldeia. Uma voz declarou que, como guerreiro, não retiraria o que foi dito e exigiu que seu oponente aparecesse para resolver as coisas com um duelo. Após o duelo, seu marido jazia na cama, coberto de bandagens, enquanto uma jovem Ellie cuidava dele. Ela se lembra de como Deidus declarava bárbaros, mas para seu povo, não era incomum que casais se ferissem gravemente em uma luta. Cerrando o punho no presente, ela reafirma sua compreensão desse costume. Se você não pode lutar, não pode sacrificar sua vida pelo que é importante para você. Esse credo de guerreira a levou para a Batalha de Vals, determinada a se lançar na luta mesmo ao custo de sua vida. Foi lá que ela conheceu Arnold, que havia chegado como comandante de batalhão. Ele elogiou sua luta esplêndida e, reconhecendo-a como uma colega guerreira, perguntou seu nome. Ela respondeu que era comandante Envy, e que ele não precisava se preocupar. Ele havia olhado para o campo de batalha e reconhecido a determinação dela, mas disse-lhe claramente que não queria perder nenhum de seus subordinados. Ele a incitou, como Envy, a não lutar de forma tão imprudente. A resposta dela fora ríspida. Ela lhe disse que ele estava sendo ingênuo, lembrando de que ouvirá dizer que ele era um dos 7 mestres. Em Vals, ela insistiu, não se pode lutar sem estar preparado para morrer. Ela havia explicado que naquele campo de batalha, os guerreiros arriscam seu orgulho e suas vidas para abrir caminho para seus subordinados, e que ela era uma deles. Arnold havia escutado, simplesmente afirmando que entendia. O entendimento dele, no entanto, levou a uma conclusão diferente. De volta ao presente, Arnold declara que, se essa é a crença dela, então ela não é mais Envy, a guerreira. Colocando uma mão brilhante em seu peito, ele ordena que ela viva e lute como membro do 35º Batalhão da Fronteira. Ele admite que ficaria triste se um subordinado precioso morresse, mas feliz em vê-los viver para retornar. Perto dali, um orc ferido geme em confusão, incapaz de compreender uma vida que não se destina a terminar no campo de batalha. Ela olha para ele, então se vira para encarar um orc enorme. Ela admite que ele está certo, palavras bonitas por si sós nunca serão suficientes para proteger ninguém. Preparando-se para a luta, ela se firma e acrescenta. No entanto, ela libera uma torrente de poder, um sigilo brilhante se materializando diante de sua mão estendida enquanto declara seu novo propósito. Contanto que possa alcançar, ela protegerá tudo o que decidiu, incluindo seus preciosos novos amigos. A explosão envolve o oco monstruoso à sua frente. Seu ataque cessa e ela corre para o lado do comandante. Ele está ajoelhado, recuperando o fôlego, mas a encara com um sorriso gentil. Ele observa que se machucar não é uma experiência agradável e então se apresenta formalmente como Arnold, afirmando que conta com ela de agora em diante. Comovida por suas palavras, ela assume uma postura protetora na frente dele, encarando o orc que se recuperava. Ela jura que, a partir daquele dia, protegerá Arnold e todos os outros. Com um grito determinado, ela libera sua técnica, a espada cortadora de presas de dragão. Sua lâmina brilha, decapitando a fera com um corte limpo. Arnold comenta que tal habilidade é o que se espera de Envy. A guerreira se vira para ele com uma piscadela confiante, explicando que quer provar sua utilidade para que ele possa confiar nela em qualquer batalha. Ela reafirma sua promessa de protegê-lo. Assim que a ameaça imediata é neutralizada, a verdadeira Envy de repente grita um aviso para terem cuidado, sentindo um perigo se aproximando. Momentos depois, um grupo de soldados apavorados sai das árvores, clamando por ajuda. Eles relatam um número anormal de monstros, muito mais fortes que o rank prata, e que a missão inteira é uma armadilha mortal. Arnold se vira para eles, com uma expressão séria, perguntando o que está errado. Uma explosão irrompe nas proximidades, pegando Arnold de surpresa. Da fumaça e dos destroços, uma fera corpulenta de pele carmesim e presas afiadas emerge, empunhando um cutelo enorme. Ele reconhece a criatura instantaneamente, um ogro vermelho. Ele vê que o ogro vermelho está liderando uma horda de outros ogros, uma ameaça de nível superior que só deveria ser encontrada em Vals. Deixando de lado a questão de por que está aqui em Limbre, ele decide agir antes que mais danos sejam causados à área de Gardner. Ele declara que enfrentará o ogro vermelho sozinho e instrui Maribelle a cuidar do resto da horda.
Envy objeta imediatamente, reclamando que é injusto e que ela também quer lutar contra os mais fortes. Ela se aproxima de Arnold, piscando de forma brincalhona enquanto toca sua bochecha. Quem chega primeiro, leva, ela o lembra com um sorriso confiante. Com seus papéis decididos, tanto Envy quanto Maribelle gritam que entenderam, em uníssono. Elas saltam para o meio da batalha enquanto Arnold grita por trás, dizendo que está contando com elas. As duas guerreiras mergulham na horda de ogros, suas lâminas brilhando. Enquanto lutam, alguns soldados próximos expressam sua incredulidade, um deles questionando a sanidade de Arnold por deixar uma mulher enfrentar tal monstro. Outro soldado simplesmente insiste para que seus companheiros fujam enquanto podem. Em meio à batalha caótica, Envy faz uma declaração, prometendo que lutará ao lado dele. Ela explica que é porque ela, Envy, está apaixonada por Arnold. Impulsionada por sua confissão, ela brande sua enorme lâmina curva, cortando um ogro à sua frente com precisão. Sua explosão emocional a deixa vulnerável. Um ogro atrás dela levanta seu porrete para um golpe fatal. Arnold grita o nome dela em aviso e, no mesmo instante, um disco metálico cruza o ar, interceptando o porrete pouco antes de atingi-la. Envy se vira, com os olhos arregalados de choque. A força do ataque bloqueado a joga para trás, mas Arnold já está lá, segurando-a firmemente em seus braços. Ele confirma que todos estão ilesos. Aninhada contra ele, uma Envy corada só consegue murmurar uma afirmação enquanto Maribelle observa a cena. Atrapalhada, Envy se afasta de Arnold, insistindo que nada aconteceu. Enquanto Arnold questiona o comportamento estranho delas, Maribelle se aproxima, anunciando calmamente que terminou o seu trabalho. Enquanto o grupo de Arnold segue em frente, Envy importuna a Ellie de brincadeira, exigindo saber sobre o que ela e Arnold estavam conversando. Ellie insiste que é um segredo, o que faz Envy pressioná-la ainda mais. Arnold, caminhando à frente delas, permanece em silêncio e perdido em pensamentos. Ellie suspira, lamentando que ainda tem um longo caminho a percorrer. Ouvindo isso, Arnold se vira para explicar que o caminho atual deles pela grande floresta de Toiturg se conecta diretamente a Vals. Ele reflete em voz alta, questionando se o aparecimento de um monstro de alto nível na pacífica região de Limble foi realmente apenas um acidente. Ele se vira novamente, sua capa chicoteando ao vento enquanto ele encara o horizonte. Uma esperança silenciosa se forma em sua mente de que o incidente não foi nada mais do que pareceu. Longe dali, dentro do castelo real no domínio real de Vals, o segundo príncipe Galadriel sorri com satisfação. Ele toma um gole lento de sua xícara, rindo consigo mesmo de que os eventos estão se desenrolando favoravelmente para Desig. Enquanto ele está sentado, o comandante Metel chega. O príncipe o cumprimenta, comentando que valeu a pena o esforço para superar a facção que apoia a segunda princesa. Ele afirma com confiança que tudo o que resta é aguardar os resultados da batalha, assim como Vinland recomendou. Nesse momento, o assessor de Metel invade a sala. O príncipe, antecipando boas notícias, pergunta ansiosamente a Metel se suas forças conseguiram aniquilar os monstros em Vals. O assessor, ofegante e em pânico, entrega um relatório devastador. Vinlandono foi gravemente ferido e forçado a recuar da linha de frente. Metel reage com choque. O príncipe exige informações sobre sua unidade de controle direto, apenas para o assessor confirmar sua aniquilação total. A confiança arrogante do príncipe se estilhaça, seu rosto se contorcendo em uma máscara de puro horror. No castelo real do reino de Desig, um soldado entrega um relatório sombrio ao rei Farhad III. A operação para eliminar a ameaça em Vals falhou, frustrada por um exército avassalador de monstros. Um dos estimados 7 mestres, Vinland, recuou com ferimentos graves, e as forças restantes estão à beira do colapso. O soldado solicita reforços com urgência, deixando o rei processar a notícia chocante. Essa notícia leva o rei Farhad III a uma fúria direcionada a seu filho, Galadriel. O rei expressa sua profunda decepção, declarando que Galadriel cometeu um erro colossal em sua ausência. Enquanto Galadriel gagueja um apelo ao pai, o rei o silencia com um rugido, acrescentando que tem muitos outros candidatos para os 7 mestres. Ele continua seu ataque verbal, mencionando a pessoa que Galadriel afastou, Arnold. O rei ressalta que os relatórios mostram claramente como Arnold, um verdadeiro herói, conseguiu conter um perigo tão grave com apenas um único batalhão. Sua fúria só aumenta enquanto ele questiona se Galadriel sequer considerou a magnitude da perda e ameaça ao futuro de Desig ao permitir que Arnold partisse para outro país. Declarando que um filho tolo não tem o direito de se envolver em sua monarquia, o rei expulsa Galadriel do castelo real imediatamente, fazendo o príncipe recuar em terror. Com seu filho desonrado fora, o rei senta-se em seu trono, ponderando como organizar reforços e se deve enviar a guarda da capital real. Nesse momento, o primeiro príncipe Baldur se adianta, dirigindo-se a seu pai. Ele desaconselha o uso da guarda, chamando-a de o trunfo do reino, e sugere, em vez disso, o envio de soldados das províncias vizinhas. Um assessor ao lado do príncipe concorda com a avaliação do rei de que Baldur está certo, observando a disparidade na força militar entre as províncias controladas. O próprio Baldur parece perturbado com esse fato. O príncipe então expõe os detalhes sombrios de sua estratégia. Ele propõe reunir cidadãos de segunda classe das províncias e forçá-los a lutar. Isso não apenas forneceria soldados, mas também esgotaria a força das províncias, prevenindo qualquer rebelião em potencial. Ele admite que isso causaria ressentimento, mas argumenta que é muito melhor do que permitir que monstros devastem o país inteiro. Seu pai, o rei Farhad, ouve atentamente antes de dar seu consentimento.
Ele declara o plano aceito e emite suas ordens. Eles devem reunir soldados rapidamente para deter os monstros, ganhar tempo, organizar reforços e formular um novo plano para reconstruir a linha de defesa de Vals. Enquanto isso, longe das maquinações políticas do reino de Desig, na guilda dos aventureiros em Gardner, Arnold está sentado a uma mesa, cuidando meticulosamente de suas ferramentas mágicas. Maribel se aproxima dele, perguntando curiosamente o que ele está fazendo. Ele levanta uma pequena ferramenta mágica redonda, explicando que, após seus recentes encontros difíceis, de gangues de bandidos ao Ogro Vermelho, ele quer garantir que seu equipamento esteja pronto para ser usado, não importa o que aconteça a seguir. Ele apresenta um novo protótipo de ferramenta mágica, uma delicada tiara, pedindo para suas companheiras experimentarem. Enquanto Envy e Maribel examinam o dispositivo desconhecido, ele explica que ambas precisam usá-lo. Maribel, intrigada, pergunta sobre sua função. A conversa continua em volta de uma pequena mesa. Maribel afirma com convicção que as ferramentas mágicas de Arnold são indispensáveis para elas. Envy concorda prontamente, acrescentando que as invenções dele salvaram sua vida em muitas ocasiões. Outra guerreira ouve a troca de palavras e questiona Maribel, lembrando-a de que ela uma vez professou odiar ferramentas mágicas. Desviando o olhar, Maribel admite em voz baixa que as coisas estão diferentes agora. Suas palavras acionam uma memória de seu passado. O povo cavaleiro de Arkek, de sua cidade natal, Yushita, já foi considerado invencível. O chefe deles, liderando um ataque, declarou que suas flechas infundidas com vitalidade perfurariam qualquer armadura, incitando Maribel e os outros a segui-lo até o coração das terras inimigas. Aquela confiança era infundada. A saraivada de flechas dele se estilhaçou inofensivamente contra uma barreira mágica. Enquanto Maribel olhava incrédula, o inimigo disparou um canhão mágico, engolindo seus companheiros em uma explosão devastadora. Os guerreiros invencíveis, que haviam dominado a vitalidade através de um treinamento rigoroso, não foram páreo para os soldados do reino de Desig e suas ferramentas mágicas. Voltando ao presente, Maribel termina sua história. Ela explica que não conseguia admitir que ferramentas mágicas fossem algo além de uma abominação de poder emprestado. Para encontrar a verdadeira força depois que seu povo foi subjugado, ela pediu para ser designada para Vals, o campo de batalha mais perigoso do reino. Depois de ouvir, Arnold enxuga o suor da testa e gesticula para um grande caixote cheio de frascos. Ele anuncia que fez poções de recuperação para os membros do batalhão, o que deve ser suficiente por enquanto. Ele diz a Maribel que ela também pode pegar algumas. A expressão dela endurece com desprezo. Ela declara que despreza tais coisas, afirmando que qualquer um que depende de ferramentas mágicas é uma pessoa fraca e sem ambição. Ele não discute. Em vez disso, Arnold simplesmente levanta uma das poções, com um sorriso gentil no rosto, enquanto explica que dá o seu melhor a cada vez que cria uma ferramenta mágica. Ele estendeu uma poção, explicando que ferramentas mágicas não servem apenas para matar pessoas ou vencer batalhas. A expressão de Maribel permaneceu severa. Ela reconheceu que, com ferramentas poderosas, até mesmo novos recrutas poderiam derrotar monstros fortes, mas condenou aqueles que dependem delas, chamando suas criações de covardes e desprezíveis. Ele continuou, com a voz cheia de convicção, delineando um propósito diferente para sua arte. Explicou que ferramentas mágicas poderiam ser usadas para afastar monstros perigosos ou para detectar inimigos e evitá-los completamente. Para ele, uma verdadeira vitória seria criar uma ferramenta que ajudasse e guiasse os membros de seu batalhão, permitindo que todos rissem juntos no final. Ele então se virou para Maribel, oferecendo-lhe o pequeno frasco. Afirmou com firmeza que não pararia de fazer ferramentas mágicas. Estava tudo bem se ela não gostasse delas, disse ele, mas ficaria feliz se, um dia, pudessem ser úteis para ela. Envy corre em direção a Arnold, anunciando uma emergência. Perto dali, Maribel ampara Layla, gravemente ferida, explicando que ela se machucou ao defender alguém de um monstro. Arnold se ajoelha para examinar os ferimentos profundos, percebendo rapidamente que poções e magia de cura convencionais seriam inúteis. Ele saca uma pena brilhante, uma pena de cauda de fênix. Enquanto uma luz intensa irrompe do artefato, os ferimentos fatais de Layla começam a se curar instantaneamente. Envy pergunta o que é o item, e Arnold explica que é uma ferramenta mágica da lendária Fênix, capaz de curar qualquer ferimento mortal, embora apenas uma vez. Ele reafirma sua crença de que tais ferramentas devem ser usadas quando necessário. Com a cura completa, Layla desperta, confusa sobre onde está. Envy, exultante, corre para abraçá-la, expressando seu alívio. Layla, ainda dolorida, reclama que o abraço é doloroso. Um tempo depois, Envy se aproxima de Arnold e pergunta se pode ficar com uma poção. Ele concorda com um sorriso caloroso. O gesto solidifica a admiração dela. Ela reflete internamente que Arnold, que guia seus companheiros com orgulho, força e sua vasta coleção de ferramentas mágicas, tornou-se a pessoa que ela mais respeita. Dentro da guilda dos aventureiros, o mestre da guilda confirma que a recompensa de Arnold pela subjugação de um bandido está pronta. Ele também o parabeniza por derrotar o Ogro Vermelho, chamando de um ótimo primeiro trabalho. Enquanto Arnold vai com o mestre da guilda, Envy comenta com as outras que é por isso que ela confia em suas ferramentas mágicas. Arnold diz às mulheres para esperarem por ele. Enquanto esperam, um grupo de aventureiros próximos zomba da notícia. Um homem com uma faixa na cabeça descarta a história em voz alta como uma mentira, afirmando ser impossível que um homem de aparência gentil e duas mulheres derrotem um ogro vermelho. Ele bate a caneca na mesa, acusando-os de usar ferramentas mágicas baratas para realizar o feito. A força de sua explosão faz com que um pequeno estojo de metal circular caia de sua bolsa, aterrissando no chão perto dos pés de Envy.
O homem, Gizzy, olha para o objeto, momentaneamente confuso. Sua expressão se endurece em fúria. Ela aponta diretamente para o homem e exige um pedido de desculpas, declarando que não o perdoará por zombar das ferramentas mágicas de Arnold. Sua exigência é recebida com ridicularização, enquanto os outros aventureiros riem, chamando-a de criança por ficar chateada por causa de uma simples ferramenta. Arnold intervém, colocando a mão no ombro de Envy para detê-la. Ele se dirige calmamente à multidão, afirmando que a ignorância deles sobre o valor das ferramentas mágicas é precisamente o motivo pelo qual permanecem como aventureiros de baixo escalão. Enfurecido com o comentário, o homem com a faixa na cabeça desafia Arnold para uma briga lá fora. Enquanto a tensão aumenta, Mary Berry pergunta a Envy por que ela está se contendo. Com uma expressão assustadoramente calma, Envy responde que, se ficasse furiosa e lutasse contra eles, todos morreriam com certeza. Ela calmamente ergue um pequeno frasco, dizendo aos aventureiros agressivos que eles é que deveriam se desculpar. O líder zomba, presumindo que seja uma simples poção de recuperação e caçoando dela por usar os mesmos truques que Arnold. Seus companheiros se postam atrás dele, um deles jurando não perdoar o grupo dela, mesmo que implorem. Num movimento surpreendente, ela joga o frasco para o alto, declarando que não precisará usá-lo contra eles. Ela afirma com confiança que a luta terminará antes que o frasco caia de volta em suas mãos. Enfurecido com sua audácia, o líder grita, chamando-a de pirralha atrevida. Antes que o aventureiro enfurecido possa reagir, ela se move com uma velocidade impossível. Agarrando a cauda fofa de Layla, ela brande como um chicote, atingindo o homem em cheio no rosto com um estalo retumbante. O golpe inesperado faz o líder cambalear para trás, completamente atordoado. Seus dois companheiros, uma mulher de armadura pesada e um homem corpulento com um tapa-olho, ficam paralisados de choque com um ataque súbito e bizarro. Enquanto a mulher de armadura desaba no chão pela força colateral, o homem com o tapa-olho só consegue olhar, incrédulo. Envy aterrissa suavemente, sua expressão inalterada. O companheiro restante ruge de fúria e avança, desferindo um soco poderoso diretamente contra ela. Sua investida é fútil. Com agilidade graciosa, ela pisa no capacete da mulher caída, usando-o como trampolim para saltar alto no ar. O soco do homem atinge apenas poeira enquanto ele olha ao redor, perplexo, tentando encontrar para onde ela foi. De sua posição aérea, ela desce sobre o líder atordoado, desferindo um chute rápido na parte de trás de sua cabeça, nocauteando completamente. Ela aterrissa suavemente e desfere um golpe preciso na nuca da mulher de armadura, incapacitando-a também. Nesse exato momento, o frasco que ela havia jogado para o ar cai perfeitamente de volta em sua mão. Ela olha para Mary Berry, dizendo-lhe que tomou a decisão certa. Com todos os três oponentes neutralizados e inconscientes no chão, Envy permanece calmamente no meio da rua. Ela aguarda o frasco no bolso enquanto a multidão ao redor observa em silêncio atônito. Segurando uma bolsa pesada, Arnold sente um alívio. A recompensa foi maior do que ele esperava, o suficiente para garantir uma hospedagem e fundos para encontrar uma base adequada por um tempo. Ele se vira para suas companheiras, pedindo desculpas por tê-las feito esperar. Sua desculpa é interrompida quando ele vê a cena à sua frente. Um aventureiro corpulento está de joelhos enquanto Envy, de pé sobre ele, exige um pedido de desculpas. Arnold observa, confuso com o confronto. Ela aponta um dedo para o homem, sua voz ríspida. Ela insiste que ele se desculpe não apenas por zombar de suas amigas, mas também por depreciar as ferramentas mágicas de Arnold. Mary Berry e Layla observam a troca tensa de perto. O impasse é quebrado quando os olhos de Layla se arregalam em alarme. Ela grita um aviso para Mary Berry enquanto outro aventureiro, vestindo uma armadura de placas completa, avança na direção delas por trás. Seu grito é imediatamente seguido por uma voz diferente e mais clara. Envy avisa Mary Berry sobre um ataque de faca vindo de sua posição de 7 horas, no exato momento em que o agressor de armadura desce sua arma. A ameaça é neutralizada em um instante, com o atacante de armadura agora caído e derrotado no chão. Mary Berry, ilesa mas confusa, pergunta a Envy o que foi aquela voz. Envy olha para um pequeno dispositivo em sua mão, explicando que veio da ferramenta mágica. Ele se adianta com uma piscadela confiante, feliz que seu protótipo funciona corretamente. Arnold explica que, ao usar uma ferramenta mágica emparelhada, é possível transmitir a voz para outra pessoa à distância. Ele anuncia orgulhosamente seu nome. Fale e ouça número 1. Ao ouvir isso, Envy cai na gargalhada, encantada, segurando um pequeno frasco. Seus olhos brilham de admiração enquanto ela diz a Arnold que ele é uma pessoa realmente incrível. Seu elogio é interrompido quando o aventureiro derrotado se levanta. Furioso, ele encara Arnold e Rosna, questionando se ele realmente acha que pode se safar dessa. Ele permanece completamente impassível diante da ameaça. Arnold agradece calmamente ao homem por fazer companhia às suas amigas. Em seguida, faz uma exigência surpreendente. Ele quer a poção de recuperação mais eficaz do aventureiro. Ele faz uma pausa, como se estivesse prestes a adicionar outra condição. Ele calmamente apresenta sua segunda condição, oferecendo ao aventureiro uma poção especial. Com um sorriso alegre, Arnold explica que a mistura, feita de bile de hidra fervida e coração de carniçal, restauraria o homem à saúde perfeita em apenas 3 dias. No entanto, ele acrescenta, seu fedor avassalador também o deixaria inconsciente pela mesma duração. O aventureiro recua, engasgando com um mero pensamento. Observando à distância, Mary Berry nota Envy segurando um pequeno item. Ela provoca, perguntando se ainda o guarda com carinho e comentando quanto ela mudou.
Envergonhada, Envy manda ela ficar quieta, insistindo que as ferramentas mágicas feitas por Arnold são simplesmente diferentes das outras. Ela fecha os olhos, incapaz de encontrar as palavras certas, mas reconhecendo internamente que os itens que ele faz são, de fato, especiais para ela. Maribel continua com a provocação, insistindo para que Envy apenas admita que gosta dele. Fingindo confusão, Envy questiona o que ela poderia querer dizer, afirmando não entender nada. A conversa delas é interrompida pela chegada de figuras blindadas. Maribel se vira, curiosa com a comoção, enquanto uma das cavaleiras ordena autoritariamente que a multidão de curiosos se disperse. O aventureiro e seus comparsas reconhecem imediatamente os recém-chegados como as forças de segurança de Limble. Amaldiçoando a sorte, o líder ordena a retirada. Arnold observa a fuga em pânico, notando secamente que é uma reação óbvia para criminosos de quinta categoria. Mas quando o homem se vira para fugir, sua escapada é interrompida. A cavaleira líder se move com uma velocidade incrível, derrubando-o e fazendo cair com força na rua de pedra. Em um instante, o confronto termina. O aventureiro jaz estirado na poeira, completamente subjugado, enquanto a cavaleira permanece sobre ele, uma figura de autoridade silenciosa e imponente. A multidão murmura maravilhada, especulando que ela deve ser uma cavaleira sagrada. A cavaleira os ignora, voltando sua atenção e a ponta de sua espada para Arnold e seus companheiros, identificando-os como o centro do distúrbio e avisando que a fuga é impossível. Ela levanta o visor, revelando um rosto determinado. Ela declara que não tolerará ninguém que perturbe a ordem do reino de Limble, anunciando-se por seu nome e título completos, Sakura von Ars Nova Segunda Signaler. Uma cavaleira em armadura ornamentada, identificando-se como Sakura von Ars Nova Segunda Signaler, confronta Arnold e seus companheiros. Ela declara que não permitirá que ninguém que perturbe a ordem do reino de Limble saia impune, avisando-os que a resistência resultará em sua condenação imediata por sua espada. Arnold, com um ar preocupado, percebe que está em uma emergência e não pode se dar ao luxo de ser detido. A cena muda para 3 dias antes, na praça do mercado da cidade de Gardner. Uma jovem de longos cabelos escuros, Ouka, mostra a Sakura uma fita em uma barraca, comentando como é fofa. Sakura concorda, dizendo a Ouka que ficaria bem nela e se oferece para comprá-la de presente. Ouka parece surpresa com a oferta, questionando se Sakura está em posição de gastar dinheiro tão livremente. Após aceitar o presente, Ouka promete voltar logo e pede para Sakura esperar. Enquanto ela se afasta, os pensamentos internos de Sakura revelam a dura realidade do presente. Ouka desapareceu depois daquele momento, e Sakura tem procurado por ela desde então, sem sucesso. Seu devaneio é interrompido quando ela é trazida de volta ao presente. O mestre da guilda de Gardner se aproxima, chamando por ela e expressando sua surpresa com sua presença. Ele a cumprimenta calorosamente, mencionando que ouviu falar de suas realizações e explica que estão prendendo desordeiros na cidade. Sakura confirma que está ali a negócios e aponta para o grupo de Arnold, afirmando que eles são os que restam. O mestre da guilda solta uma gargalhada alta com a declaração dela. Sakura olha para ele, questionando silenciosamente sua diversão. Ele esclarece que o grupo de Arnold não se parece em nada com os aventureiros brutamontes que eles já prenderam. O mestre da guilda então pergunta se ela ouviu falar sobre a recente captura de gangues de bandidos ao longo das estradas da fronteira. Sakura confirma que recebeu os relatórios, reconhecendo como uma conquista significativa para um grupo de novos aventureiros. O mestre da guilda continua, especificando que o relatório é sobre o clã de Arnold, Frontier Coral. Ele revela que acabaram de confirmar a subjugação de um perigoso ogro vermelho pelo grupo e teoriza que tal sucesso deve ter irritado rivais. Ele expressa seu descontentamento e promete cooperar totalmente para limpar qualquer suspeita contra eles. Tendo entendido a situação, Arnold dá um passo à frente e se desculpa formalmente com Sakura por levantar falsas suspeitas. Em resposta, Sakura inclina levemente a cabeça, admitindo que ela e seu lado também foram longe demais. Ele e suas companheiras encerraram o confronto tenso. Maribel e Envy ofereceram suas desculpas, enquanto ele afirmava que, qualquer que fosse o motivo, lutar não era a resposta, expressando a esperança de que a outra parte refletisse sobre suas ações no futuro. Com o mal-entendido esclarecido, ele voltou sua atenção totalmente para a cavaleira, perguntando se ela se importaria de responder a uma coisa. A cavaleira, Sakura, concordou. Ela ficou visivelmente surpresa com a pergunta dele. Ele havia questionado por que uma cavaleira sagrada de sua posição estaria liderando os cavaleiros de Limble em Gardner, tão longe da capital real, e supôs que algo sério devia ter ocorrido. Sua expressão tornou-se séria ao confirmar a suspeita dele. A situação era grave, ela admitiu, e a área ao redor estava um pouco perturbada. Ela admitiu que ele havia percebido através de sua fachada composta. Confessou que tinha feito tudo ao seu alcance para encontrar alguém chamada Ouka, mas agora sentia que não lhe restavam outras opções. Ele comentou que a maneira calma e controlada dela era verdadeiramente impressionante. Sakura então perguntou por que ele quereria ajudar, admitindo que inicialmente havia suspeitado dele. Ele simplesmente afirmou que sentia que não podiam simplesmente deixar pessoas com problemas sozinhas. Ele ofereceu formalmente sua ajuda, reconhecendo que, embora pudesse ter interpretado mal a situação, seu grupo ainda poderia ajudar. Sakura o advertiu que este assunto não era apenas dela e que a falha não seria tolerada. No pior cenário, ela alertou, isso poderia até colocar a posição e a vida dele em risco. Sem se intimidar, ele sorriu calorosamente, prometendo fazer tudo o que pudesse. Em seguida, apresentou-se como Arnold e suas companheiras como Maribel e Envy, convidando-a a usar seu primeiro nome. Uma nova aliança foi forjada. Diante da grande entrada de uma vasta propriedade, a identidade da pessoa desaparecida é estabelecida.
Ela é Ouka, a meia-irmã da cavaleira Sakura, e a próxima na linha de sucessão para liderar a família Asnova, uma das casas de maior prestígio no reino de Limbre. Lá dentro, Sakura explica a situação para Arnold e seus companheiros, que estão reunidos ao redor de um grande mapa da cidade. Ela relata que Ouka desapareceu sem deixar rastros de seu lado. Os cavaleiros já formaram um grupo de busca, mas ainda não a encontraram nem determinaram para onde ela foi. Ele escuta atentamente, deduzindo da situação que isso não poderia ser obra de meros bandidos, pois eles planejaram com muito cuidado para não deixar vestígios. Arnold conclui que, se foi um crime que nem mesmo uma cavaleira sagrada percebeu, deve ter sido um ato direcionado exclusivamente a Ouka. A sugestão deixa Sakura sem palavras. Enquanto isso, em um local escuro e cavernoso, Ouka senta-se calmamente. Ela tem certeza de que ainda está viva. O propósito de seus captores é desconhecido, mas ela acredita que não a machucarão se não for necessário. De volta ao grupo, Arnold propõe uma mudança de estratégia. Em vez de procurar, eles deveriam estar perseguindo. Sakura aponta para o mapa, explicando que eles já vasculharam todos os cantos da cidade de Gardner. Uma nova busca teria que se estender para fora da cidade, uma tarefa que poderia levar dias para a equipe de busca oficial. Ele então pergunta a Sakura se ela tem algum pertence de Ouka. Ela considera o pedido, admitindo que tem algo, embora não pertença necessariamente a sua irmã. Ela apresenta um grande laço, explicando que Ouka o segurava momentos antes de seu desaparecimento. Por causa disso, ele ainda contém vestígios de sua mana. Enquanto Sakura se pergunta para que o laço poderia servir, Arnold o pega rapidamente, preparando-se para usar uma ferramenta mágica. Com um estalo suave, o dispositivo é ativado. É uma ferramenta mágica rastreadora de mana, um cão de pelúcia chamado Sniferco. A aparência da ferramenta provoca reações imediatas. Sakura fica atonita, enquanto Maribel exclama como é fofo, perguntando a Arnold quando ele adquiriu tal coisa. Sakura se maravilha, dizendo que já viu muitas ferramentas mágicas preciosas, mas nunca uma como esta. Enquanto o rabo do cachorro começa a abanar, Arnold explica que Ellie lhe pediu para fazê-lo para pegar membros do esquadrão que se atrasavam para o jantar. No entanto, ele teve que guardá-lo porque acabou causando mais problemas do que resolvendo. Ele modestamente descarta suas próprias habilidades, afirmando que não é particularmente bom em combate ou magia. Sakura, a cavaleira, expressa sua surpresa, pois ouviu dizer que ele também era proficiente na criação de ferramentas mágicas. Envy interrompe, dizendo que ele se autodenomina o mais forte, levando Maribel a ponderar se há uma diferença de percepção. Voltando sua atenção para a tarefa em questão, Arnold se ajoelha diante da ferramenta em forma de cachorro. Ele apresenta uma fita a ela, dando-lhe uma missão, registrar a mana do cheiro da dona deixado nela. A ferramenta começa a cheirar o objeto obedientemente. Os olhos da ferramenta piscam enquanto ela processa a informação, seu corpo se contorcendo levemente. Uma pequena luz em sua lateral confirma que o registro está completo. Com a assinatura de mana agora armazenada, Arnold dá à sua criação o próximo comando, rastrear a dona. A ferramenta canina baixa a cabeça até o chão e começa a farejar com afinco. Quase imediatamente, o rabo da ferramenta começa a abanar freneticamente enquanto anuncia que encontrou seu alvo. No entanto, está apontando diretamente para Sakura, que pergunta o que está acontecendo. Arnold examina a fita e percebe o problema. Ela também carrega a mana de Sakura, o que a impede de detectar a de Ouka. Para corrigir a interferência, ele pergunta a Sakura onde Ouka foi vista pela última vez, explicando que precisam começar o rastreamento a partir de lá. Ela confirma que foi na praça do mercado e se oferece para guiar o caminho. Já na praça movimentada, Sakura expressa sua preocupação, questionando se a ferramenta pode realmente identificar a mana de Ouka no meio de tanta gente. Arnold a tranquiliza, explicando que a mana é única para cada pessoa, como uma impressão digital, e a ferramenta pode rastreá-la desde que os vestígios não tenham desaparecido completamente. Com o resto do grupo reunido, ele conclui que, por enquanto, a única opção é confiar em sua criação. O cão mágico continua sua busca, farejando as pedras do calçamento. Seu nariz paira logo acima do chão, inalando os resquícios tênues e cintilantes de um rastro de mana deixado para trás. De repente, um som agudo ecoa da cabeça da ferramenta. Ela se lança para frente com uma força explosiva, atravessando barracas de mercado e fazendo produtos voarem. A súbita e caótica disparada deixa o grupo de Arnold e os compradores ao redor completamente atonitos. No rescaldo caótico, com Sakura caída no chão, Envy observou a ferramenta mágica desaparecer à distância. Ela exclamou que o artefato havia partido subitamente em velocidade máxima. De sua posição no chão de paralelepípedos, Sakura perguntou em voz alta se ele finalmente havia encontrado os rastros que procurava. Ele confirmou a suspeita dela, apontando para frente com determinação. Sem tempo para conseguir uma carruagem, Arnold declarou que teriam que segui-lo a pé e imediatamente começou a correr, com suas companheiras logo atrás. Enquanto a perseguição os levava para uma floresta perto da fronteira do reino de Limbre, Arnold olhou para sua companheira de armadura, perguntando se ela estava bem. Sakura, ofegante, insistiu que estava bem. Internamente, no entanto, ela estava chocada. Mesmo com um aprimoramento físico fortalecendo suas habilidades, ela mal conseguia acompanhar o ritmo dele. Após correrem por 3 horas seguidas desde Gardner, o grupo não mostra sinais de cansaço, um testamento à habilidade que o mestre da guilda viu neles. Arnold para de repente, levantando a mão. Ele anuncia que encontrou o esconderijo dos sequestradores, uma caverna oculta entre as rochas. Sakura se aproxima dele, observando a entrada. Ela nota sua aparência estranhamente embaçada e pergunta por que está daquele jeito. Ele explica que está escondida por um feitiço de camuflagem e barreira, fazendo-a parecer uma simples face de penhasco para uma pessoa comum.
Sakura olha mais de perto, avaliando a situação. Ela determina que é perigoso demais entrar, pois avistou 2 guardas bem equipados. Não são bandidos comuns. Ela expressa sua preocupação, afirmando que, embora queira confirmar a segurança de Oka, eles deveriam recuar. Tudo seria em vão se fossem derrotados ali. Sakura insiste que o plano dele é imprudente, não importa o quão habilidoso ele seja. Ela propõe que retornem para buscar apoio e se preparem para quebrar a barreira, um processo que levaria até o amanhecer. Arnold, no entanto, descarta a ideia. Ele declara sua intenção de entrar sozinho e resolver a situação, instruindo Envy e Maribel a protegerem Sakura. Quando Sakura começa a protestar novamente, Maribel gentilmente coloca um dedo nos lábios dela, silenciando-a. Ela diz a Sakura para apenas observar e ela entenderá. Nesse momento, um ruído nos arbustos próximos chama a atenção de um dos guardas, que grita na escuridão. Seu parceiro ignora o barulho quando um pequeno cão de brinquedo aparece, farejando o ar. Ele tenta espantá-lo, mas o primeiro guarda fica subitamente alarmado. Ele grita para o parceiro esperar, questionando como um simples cão poderia ter atravessado a camuflagem e a barreira deles. Antes que possam processar a impossibilidade, o cão de brinquedo explode violentamente. A uma distância segura, Arnold está com a mão estendida, sua expressão calma e focada, tendo acionado a explosão que neutralizou ambos os guardas. A explosão estilhaça a barreira. Lá dentro, um guarda sobrevivente relata freneticamente a intrusão ao seu chefe. Arnold atravessa a brecha, com a espada em punho. O guarda, embora ferido, o encara, jurando que ele não sairá vivo. Arnold responde calmamente que não importa como foi encontrado. Em um instante, todos os guardas são derrotados. Da entrada, Sakura olha incrédula, admitindo que ninguém em sua ordem poderia tê-los derrotado tão rapidamente. Ela se vira para suas companheiras e exige saber quem Arnold realmente é. Maribel fecha os olhos com um sorriso sereno, respondendo simplesmente, ele é a pessoa em quem mais confiamos. Dentro do esconderijo invadido, a verdade sobre a identidade do jovem começa a vir à tona. É revelado que ele é o antigo comandante do 35º Batalhão da Fronteira do Reino de Desig, mais espantosamente, um dos lendários 7 Mestres, cuja existência é conhecida em toda a Terra. Esta revelação é marcada pelo grito agonizante de um guarda, preso em um aperto esmagador e invisível. O terror do homem absoluto ao reconhecer seu agressor, o próprio Arnold, o preguiça. A confirmação envia uma onda de compreensão através de Sakura. Ela processa a verdade avassaladora. Dizem que os 7 Mestres de Desig possuem o poder de destruir um país inteiro sozinhos. O homem com quem ela tem lidado, Arnold, é um deles. A percepção de seu imenso poder a deixa atônita. Uma jovem em uma armadura brilhante se apresenta como Sakura, uma cavaleira sagrada dos estimados Cavaleiros de Limbre. Sua missão é pessoal, ela está procurando por sua meia-irmã, Oka, que desapareceu misteriosamente na cidade de Gardner. Ela relata que, apesar de uma busca árdua, o progresso foi escasso. Isso mudou quando o clã de aventureiros Coral da Fronteira ofereceu sua ajuda. Com o auxílio das ferramentas mágicas de Arnold, eles rastrearam com sucesso o esconderijo dos sequestradores e se infiltraram, deixando um rastro de guardas derrotados para trás. Ela ficou ainda mais espantada ao saber do distinto passado de Arnold como um antigo mago da corte do reino de Desig. Ele está pronto para a batalha, com uma ferramenta mágica única, semelhante a uma arma, em sua mão. Mas a revelação mais chocante foi sua verdadeira identidade. Arnold é, na verdade, preguiça, um dos infames 7 Mestres. Enquanto essa verdade é revelada, a lâmina de Sakura acerta em cheio, fazendo um sequestrador mascarado recuar com um grito de agonia. A força de seu ataque deixa Sakura momentaneamente sem fôlego, forçada a se ajoelhar para se recuperar. Arnold permanece por perto, sua expressão indecifrável enquanto avalia a situação. Seu oponente, embora ferido, a encara com desprezo. Sem se intimidar, Sakura avança mais uma vez, sua espada colidindo violentamente contra a dele. Um homem mais velho de óculos, o aparente líder, dá um passo à frente, admitindo que cometeu um erro. Arnold o confronta diretamente, questionando se ele é um mercenário e exigindo saber quem ordenou o sequestro. O homem zomba, recusando-se a responder e afirmando com confiança que a batalha está longe de terminar. Em resposta, o comandante libera seu poder. Um círculo mágico brilha sob seus pés enquanto ele lança uma série de aprimoramentos, aumento físico, aumento de defesa e aumento de velocidade. Arnold observa, intrigado, percebendo que seu oponente pode acumular magias de fortalecimento. Ele se gaba de que, com fortalecimento triplo, nem mesmo os cavaleiros sagrados são páreo para ele, ameaçando despedaçar seus inimigos. Imperturbável, Arnold reconhece sua habilidade, mas inicia seu próprio encantamento, preparando um aumento físico próprio. O comandante zomba da tentativa, mas sua arrogância se transforma em choque. A magia de Arnold é diferente, um aumento físico de fortalecimento de energia. O poder crepita ao redor da lâmina de Arnold, superando em muito o que o comandante pensava ser possível. Ele libera seu poder em um clarão de luz ofuscante, canalizando sua magia única através de sua espada e gritando o nome de sua técnica, Overture. O comandante dos sequestradores recua, com os olhos arregalados de incredulidade. Ele grita que deveria ser impossível usar magia e fortalecimento de energia ao mesmo tempo. Ele exige saber como Arnold conseguiu fazer duas forças opostas funcionarem em conjunto.
Arnold explica calmamente que é fácil, basta manter o nível ideal de magia e energia, um feito tão delicado quanto equilibrar a ponta de uma agulha sobre a outra. Ele acrescenta com um sorriso sereno que, apesar da simplicidade aos seus olhos, ele nunca viu ninguém além de si mesmo capaz de usar a técnica. A força avassaladora do ataque atinge o comandante, que só consegue gemer de agonia e amaldiçoar Arnold como um monstro antes de ser consumido pela explosão. Mais atrás, Sakura e suas companheiras ouvem o grito distante. Reconhecendo que Arnold está distraindo os inimigos, ela apressa sua equipe, determinada a encontrar Ouka enquanto tem a chance. Ela lidera o caminho, usando uma ferramenta de rastreamento mágico que começa a reagir intensamente perto de uma parede sólida. Enquanto o dispositivo arranha a pedra, suas companheiras percebem que deve haver uma porta escondida. Sakura a abre, chamando o nome de Ouka. A porta se abre para revelar Ouka, sentada sozinha dentro de uma cela escura. Ela ergue o olhar, com uma expressão que mistura alívio e confusão. Ela fica feliz por Ouka estar segura, mas questiona por que está atrás dela. Dentro de um esconderijo em uma caverna, um bandido ruge de frustração, seu ataque desviado pelo escudo da cavaleira Sakura. Não entre no meu caminho, ele berra, mas ela se mantém firme, resoluta. Suas companheiras entram em ação ao redor dela, um turbilhão de ataques coordenados contra os outros captores. Uma delas, uma mulher com um capuz escuro, ajoelha-se junto à porta de uma cela, trabalhando habilmente na fechadura com um conjunto de gazúas. Quando a fechadura se abre com um clique, uma voz gentil vem de dentro da cela. A cativa, Ouka, pede desculpas, acreditando que seu erro levou a esse problema. Sakura rapidamente a tranquiliza, afirmando que está ilesa e que não passou de um arranhão. Libertada de sua cela, Ouka sorri aliviada, expressando quão certa estava de que Sakura viria por ela. Genuinamente feliz por sua salvadora estar segura, ela sugere que saiam dali e se encontrem com Arnold-sama para garantir a própria segurança de Ouka. Com o resgate concluído, todo o grupo avança por um caminho tranquilo e ensolarado na floresta, deixando o esconderijo dos bandidos para trás. Logo encontram Arnold esperando por eles. Sakura relata que conseguiram tirar Ouka em segurança. Ele assente, confirmando que sua parte também está feita. Ele conteve os bandidos restantes e os colocou para dormir com magia, garantindo a ela que podem chamar reforços para cuidar do resto. Sua calma eficiência provoca uma mudança súbita em Sakura. Ela se curva profundamente diante dele, pedindo perdão por toda a sua grosseria. Ela confessa que não tinha ideia de que ele era o famoso Arnold von Eckenstein, um dos lendários Sete Mestres. Ela agradece a ele do fundo do coração por sua ajuda, e Ouka acrescenta sua própria gratidão. Arnold, no entanto, parece genuinamente perplexo com essa revelação, tocando o queixo enquanto se pergunta em voz alta se ele é realmente tão famoso. Suas outras companheiras observam que ele nem sequer percebe. Vendo sua confusão, Ouka explica sua reputação. Ele é conhecido como um mago misterioso que defende o reino de Dizin do ataque implacável de monstros. Diferente de seus companheiros Sete Mestres, ele sempre manteve um perfil discreto, permanecendo envolto em mistério. Seu título é Arnold, a preguiça. Ele dispensa o elogio, afirmando que não estava sozinho e teve ajuda de outros membros do batalhão. Em seguida, elogia Sakura, admitindo que a esgrima dela supera em muito a sua. Com um olhar distante, ele acrescenta uma observação enigmática. Bem, eu não sou mais essa pessoa. A declaração deixa tanto Sakura quanto Ouka completamente perplexas. Ele calmamente explicou suas novas circunstâncias ao grupo. Agora que havia sido banido do reino de Dezig, ele não era mais um dos Sete Mestres. Era simplesmente Arnold, um aventureiro do clã Coral da Fronteira. Seus companheiros reagiram com espanto à poderosa magia que ele acabará de usar. Sakura a reconheceu como uma magia avançada de cura e purificação, maravilhada por ele conseguir usá-la quase instantaneamente sem encantamentos, um feito difícil até para um mago de primeira classe. Ouka, por sua vez, estava impressionada que suas roupas pareciam novas e seu cabelo estava mais brilhante do que quando recém-lavado. Ouka refletiu que nunca havia testemunhado um feitiço de purificação tão avançado. Ela considerou a esgrima dele, suas ferramentas mágicas e sua magia, concluindo que, mesmo que procurasse por todo o reino de Limbre, jamais encontraria outra pessoa como ele. Esse pensamento solidificou uma constatação para Sakura. Era impensável que um homem do calibre de Arnold fosse banido de Dezig. Sua mão enluvada se apertou levemente. Ela agora entendia que as palavras dele eram a verdade. Algum tempo depois, na propriedade dos Asnova, Sakura foi convocada por seu pai, o Marquês. Ele tinha um pedido para ela. Queria que ela servisse como guarda de Ouka por um tempo. Ela imediatamente perguntou se algo havia acontecido com Ouka. Seu pai acariciou o cavanhaque, esclarecendo que nada havia ocorrido, ainda não, de qualquer forma. Ele então explicou o preocupante clima político. Havia relatos diários de movimentos perturbadores de facções locais, clãs antigos e poderosos, insatisfeitos com a prosperidade atual de Limbre. Esses grupos, ele revelou, haviam se alinhado à facção da primeira princesa e planejavam conspirar com ela para enfraquecer os monarquistas liderados pelo primeiro príncipe. O Marquês continuou, afirmando que a família Asnova também estaria envolvida nas conspirações. O que era ainda mais preocupante, acrescentou, era que a interferência de Dezig havia se tornado cada vez mais injustificada. Ele falou de rumores sobre um grupo armado suspeito operando em Limbre, esperando por uma oportunidade para derrubá-los. Sakura questionou isso, lembrando do pacto de não agressão mútua com Dezig. Seu pai zombou da ideia, explicando que ouvirá dizer que Dezig estava assumindo o controle das facções locais, uma por uma, oferecendo favores e grandes somas de dinheiro. Ele amassou um pedaço de papel em seu punho, declarando apaixonadamente que tais promessas não passam de tinta no papel, inúteis uma vez esmagadas.
Ele alertou que grandes mudanças estavam ocorrendo em Desig, e seus efeitos logo alcançariam Limbre, deixando Sakura para absorver a grave notícia. Ela permaneceu resoluta diante de seu pai, absorvendo seu grave aviso. O Marquês, com um rosto marcado pela preocupação, explicou que as consequências das ações de Desig eram desconhecidas, mas que, quando a hora chegasse, ele contaria com ela. Sakura, com o olhar firme, reconheceu seu dever, afirmando que entendia. Tendo concluído sua reunião, ela se juntou a Arnold e Oka, que examinavam um objeto peculiar. Arnold apresentou uma ferramenta mágica multiuso em forma de prancha, uma prancha flutuante. Oka a comparou a uma cama flutuante, enquanto Arnold explicava que ela levitava com poder mágico e que ele a rebocaria, pedindo a paciência delas. Ele então se virou para Sakura, sugerindo que ela não precisava ser tão formal com ele e seus companheiros. Ele a encorajou a abandonar os honoríficos e simplesmente usar seus nomes. Sakura, parecendo um pouco surpresa, concordou com o pedido dele. Apesar de sua concordância, ela hesitou. Oka interveio, insistindo que, como o estimado benfeitor da família Asnova, eles deveriam estender sua hospitalidade formal. Sakura então solicitou formalmente que Arnold Donos acompanhasse até a cidade capital de Glauchenberg. Ela continuou, explicando que o motivo era para apresentar o relacionamento formal deles a seu pai, o Marquês de Asnova. As palavras atingiram Arnold com a força de um golpe físico, sua mente girando em choque. Pai. Marquês. Relacionamento formal, pensou ele, totalmente perplexo. Ao seu lado, Oka riu, comentando sobre a ousadia de sua irmã, enquanto Sakura, alheia a tudo, se perguntava se havia dito algo errado. Dentro do Marquesado de Asnova, um território no lado leste da capital do Reino de Limbre, Arnold e Sakura são formalmente recebidos. O chefe da família Asnova, o próprio Marquês, estende a mão, expressando imensa gratidão pelo resgate de Oka, um assunto do qual tomou conhecimento através de sua filha, Sakura. Arnold modestamente dispensa o elogio, afirmando que apenas lutou contra monstros nos arredores de Desig. O Marquês insiste que não há necessidade de tal humildade, garantindo-lhe que seu nome é conhecido em toda a Limbre. Ele então se inclina, questionando se Arnold tem alguma dúvida sobre sua própria reputação. Para ilustrar a importância da região, o Marquês descreve a vasta grande floresta de Toiturg, uma área selvagem que se estende da fronteira de Desig até a parte leste de Limbre. Ele enfatiza que defender suas terras dos monstros que emergem desta floresta é da maior importância para todo o país. O território de Asnova serve como um ponto estratégico, o Piscudo do Leste. No entanto, os monstros se tornam mais ferozes a cada ano, e nem mesmo o exército real tem conseguido impedir completamente suas invasões. Contudo, um único mago conseguiu repelir essas ameaças com apenas um batalhão, Arnold, conhecido como Preguiça dos Sete Mestres. O Marquês reflete que qualquer um ficaria fascinado por tal feito. Sua expressão se torna sombria ao acrescentar que o dano causado pelos monstros está piorando. Ele mesmo testemunhou recentemente um ogro vermelho. Sakura interrompe gentilmente seu pai, lembrando de que ele se desviou do assunto da recompensa. O Marquês concorda e volta toda a sua atenção para Arnold, prometendo fazer o seu melhor para atender a quaisquer pedidos que ele possa ter. Diante de um dos homens mais poderosos do leste de Limbre, Arnold compreende o peso desta oportunidade. Ele percebe que deve considerar sua recompensa com muito cuidado. Ele resolve internamente que não precisa de lucro imediato, mas de algo que garanta um futuro melhor. Com isso em mente, ele se dirige ao Marquês, afirmando que, como Limbre está lutando contra os monstros do leste, ele sabe exatamente qual recompensa gostaria. O Marquês alisa o bigode, intrigado, e o incentiva a continuar. Arnold declara que precisa de 3 coisas. Primeiro, ele quer que o ranking de aventureiro de seu clã, o Coral da Fronteira, seja levado para ouro, uma necessidade para enfrentar oficialmente monstros perigosos. Segundo, ele solicita que seus membros do clã tenham os mesmos direitos que os plebeus garantidos, protegendo seus aliados de tratamento injusto. Seu terceiro e último pedido é a permissão para operar em toda a região leste de Limbre, o que permitiria que seu clã maximizasse suas atividades. O Marquês reconhece que Arnold é um homem bastante ponderado e admite que não tem motivos para recusar. Ele faz uma pausa, no entanto, acrescentando um porém condicional à sua aceitação. Ele ouvia enquanto o Marquês expunha as realidades políticas de seu pedido. Para expandir as operações por toda a região leste, explicou o Marquês, seria necessária a aprovação indispensável da família real e de várias outras facções. Arnold concordou, observando que o território do próprio Marquês constituía apenas uma pequena parte do leste. Sakura, que estava ao lado, questionou então se isso representava um problema. O Marquês confirmou que era de fato um problema. Ele explicou que, como havia mencionado antes, a situação da capital estava extremamente instável devido a invasões de monstros, o que deixava os líderes políticos hesitantes em agir por medo de piorar as coisas. Ele admitiu que, embora as habilidades de Arnold fossem evidentes, ainda havia pessoas teimosas que levariam tempo para serem persuadidas. Arnold sorriu, compreendendo a situação perfeitamente. Ele declarou que, para convencê-los todos de uma vez, precisariam de evidências esmagadoras. O Marquês, sentado à sua frente, inclinou-se para a frente e perguntou precisamente como ele planejava conseguir tal feito. Antes que ele pudesse responder, Sakura deu um passo à frente, dirigindo-se diretamente a seu pai. Com uma expressão determinada, ela se ofereceu para acompanhar Arnold. Ele olhou para ela, surpreso com sua súbita intervenção. O pai dela considerou a proposta. Ele a reconheceu como uma sugestão razoável, admitindo que também desejava evitar quaisquer ações que pudessem comprometer a posição da família Asnova.
Ele então voltou sua atenção para Arnold, pedindo sua opinião sobre o assunto. Ele concordou, compreendendo a vantagem estratégica. Explicou que, com Sakura se juntando a ele, eles poderiam se unir ao resto do batalhão e começar a agir no leste já no dia seguinte. Ele argumentou que, como cavaleiros sagrados do reino, eles possuíam um certo grau de flexibilidade fora do território, permitindo-lhes mover-se pelas terras de Ars Nova e evitar problemas com outras facções. O resto, concluiu ele, dependia dele. Enquanto partiam, o Marquês os observava, comentando internamente como sua filha inocente havia crescido, agora trazendo consigo um ex-membro dos Sete Mestres. Ele se perguntava que argumentos Arnold, o preguiçoso, usaria, mas seus pensamentos se tornaram possessivos, jurando que nunca entregaria sua filha como noiva. Ao mesmo tempo, Arnold achou a franqueza de Sakura revigorante e decidiu confiar a ela os assuntos relacionados ao Coral da Fronteira, determinado a provar que eles poderiam ajudar o reino por conta própria. Do lado de fora de um edifício imponente, Maribelle faz uma pose confiante em um vestido de noite preto justo, chamando Arnold para olhar. Ela pergunta se o vestido lhes cai bem, enquanto ao seu lado, Envy parece muito menos confortável em seu próprio vestido claro e cheio de babados, admitindo que não está acostumada com tais trajes. Ele as encara, confuso e surpreso ao ver Envy e Maribelle tão transformadas. Ouka aparece ao lado delas, explicando com um sorriso que lhes emprestou algumas de suas roupas e de Sakura, observando que serviram perfeitamente, assim como ela havia imaginado. Observando-as, Ouka reflete que isso é de se esperar, já que elas viveram no campo de batalha por tanto tempo. Envy, corando, pergunta-se em voz alta se é assim que viverão quando construírem seu próprio país, um pensamento que traz um sorriso ao rosto de Maribelle. Dentro da residência, criadas movem-se com eficiência silenciosa, preparando a refeição da noite. Os preparativos culminam em um grande banquete. Ouka apresenta a mesa farta, chamando-a de um jantar modesto e insistindo para que aproveitem sem preocupações. Os olhos de Maribelle e Envy se arregalam em descrença, com água na boca ao ver a carne assada. Divertido, Arnold simplesmente lhes diz para manterem a indulgência com moderação. Enquanto começam a se acomodar à mesa, Arnold pergunta a Ouka onde está o Marquês Ars Nova. Ela explica que o Marquês decidiu não se juntar a eles, pois não queria deixá-los desconfortáveis com sua presença. Aceitando a oferta dela, o grupo começa a comer, agradecendo-lhe pelo banquete. Enquanto observa seus convidados desfrutarem da refeição, Ouka sente uma profunda gratidão, simplesmente feliz por estar viva neste momento. Após a refeição, Envy e Maribelle estão tão cheias que não conseguem se mover, desabando em um sofá. Arnold sai para uma sacada, pensando que deveria chamar o resto dos membros do batalhão em breve. Seus pensamentos são interrompidos quando uma voz do pátio abaixo chama seu nome. Ele olha para baixo e vê um jovem de cabelo claro que nunca viu antes. O estranho o cumprimenta calorosamente, afirmando que é uma honra conhecê-lo e perguntando se ele é um nobre de Desig. De seu ponto de observação, Arnold exige saber como o estranho o encontrou. Ele então pergunta diretamente ao estranho, desculpando-se pela falta de uma apresentação adequada, mas exigindo saber quem ele é. Ele escuta enquanto o jovem nobre se apresenta como um emissário do rei Farhad III do reino de Desig. O nobre transmite a profunda tristeza do rei pelo exílio de Arnold e revela que, como consequência, o segundo príncipe que cometeu o erro está sendo exilado do castelo. Além disso, ele estende uma oferta. Arnold será recebido de volta como um dos 7 mestres com tratamento especial. O emissário elabora sobre os termos generosos, prometendo um aumento de salário, o título mais alto para honrar suas conquistas e o comando de uma nova unidade composta por soldados diretos de Desig, não meras tropas provinciais. A menção de uma nova unidade desperta a curiosidade de Arnold. Em resposta, o nobre explica que os subordinados anteriores de Arnold abandonaram seus postos, deixando para trás uma montanha de cartas de demissão. Ele o tranquiliza, no entanto, dizendo que as forças de Desig assumiram e mantiveram as defesas desde então. Ele continua sua persuasão, comentando sobre como é afortunado que Desig tenha conseguido repelir as invasões de monstros, ao contrário de Limbre, que, segundo ele, carece de pessoas talentosas. Ele então pressiona Arnold, perguntando o que ele planeja fazer agora que certamente precisará de mais pessoal, mas a resposta de Arnold é uma recusa firme. O sorriso do emissário desaparece instantaneamente, substituído por um olhar frio e ameaçador. Ele avisa Lord Arnold que ele se arrependerá dessa escolha. Inabalável, Arnold se vira, declarando que não se arrependerá. Ele afirma sua resolução de construir o país deles com as próprias mãos, confiante de que encontrará tudo o que precisa exatamente onde está. A expressão do emissário endurece. Ele confirma para si mesmo que Arnold é de fato quem ele deve levar de volta, e que usar um pouco de força é aceitável. Como se fosse um sinal, um cavaleiro colossal em armadura escura e completa materializa-se atrás dele, sua presença irradiando uma pressão imensa. O nobre aceita calmamente a situação, murmurando, muito bem. Perto da fronteira, na grande floresta de Toiturg, Arnold lidera sua nova unidade. Uma de suas companheiras o apressa para não serem pegos pela noite, mas ele permanece calmo. Ele responde às perguntas sobre seu plano de aceitar tantos pedidos da guilda de uma vez, explicando que alguém trouxe boas notícias para o novo estabelecimento deles. Ele ergue um dispositivo com o emblema de um grande olho, cuja superfície polida reflete suas novas subordinadas. Ele revela o cerne da missão. Os membros restantes do 35º Batalhão da Fronteira desapareceram do reino de Desig. Suas companheiras processam a informação. Uma pergunta se isso significa que os soldados desaparecidos estão vindo na direção delas. Outra deduz que soldados de um país vizinho viajando pela estrada principal causariam problemas.
Sakura, usando seu elmo de cavaleira, acrescenta um detalhe crucial. Embora não tenha recebido relatos de uma unidade desaparecida, a única cidade notável na área é Gardner. Arnold confirma as suspeitas delas, afirmando que a grande floresta de Toiturle é a rota mais provável do batalhão. Isso leva uma das guerreiras a perguntar se existe um caminho menos chamativo que pudessem seguir. Analisando o mapa, Sakura traça o caminho da fronteira de Vals-Indesig, através da floresta, em direção a Gardner. Ela conclui que viajar pelo coração da mata é uma tática adequada para aqueles acostumados a tal terreno, pois lhes permite evitar a tensão indesejada. Com o curso definido, Arnold se vira para sua unidade com vigor renovado, segurando os pedidos de missão. Ele explica que esses trabalhos de extermínio de monstros irão financiar o encontro deles e garantir a segurança de suas rotas. Com um grito de encorajamento, ele corre na frente, deixando suas companheiras comentando sobre a empolgação incomum de seu comandante. Ele continua correndo, e Sakura observa partir. Um pensamento cruza sua mente. Ela nunca viu Arnold agir dessa maneira antes. Ela supõe que as mulheres que ele lidera devem ser suas preciosas subordinadas. Seu breve momento de reflexão a deixa parada sozinha perto de uma árvore enquanto as outras seguem em frente. Elas a chamam, insistindo para que se apresse ou arriscará ser deixada para trás. Assustada, ela rapidamente grita que está indo e corre para se juntar ao grupo. Em um instante, o caminho delas é bloqueado. Ogros enormes irrompem da folhagem, emboscando a unidade. Sakura é a primeira a reagir, sua espada erguida a tempo de aparar um golpe esmagador de um porrete massivo. Ao seu redor, o resto da unidade entra em ação, enfrentando os monstruosos agressores. Ela notou com aprovação que Arnold parecia bem adaptado ao combate na floresta. Como esperado. Outra de suas companheiras, Ellie, comentou casualmente que os ogros que enfrentavam não passavam de um aquecimento matinal diário. Mas enquanto a batalha continuava, um dispositivo nas mãos de Arnold começou a apitar insistentemente, e sua expressão endureceu. Ele reconheceu aquela reação. De repente, o chão tremeu quando uma criatura monstruosa, muito maior que qualquer ogro, irrompeu por entre as árvores. Uma das garotas a identificou horrorizada como um demônio maior. Sakura confirmou que havia recebido relatos de avistamentos dele em vários locais, sua mente trabalhando rápido para entender sua aparição repentina ali. Ela olhou, confusa, enquanto o demônio maior congelava no lugar, aparentemente incapaz de mover o próprio corpo. Antes que uma explicação pudesse ser encontrada, várias figuras vestidas de preto passaram como um borrão, suas lâminas brilhando enquanto desmontavam sistematicamente a besta paralisada em uma profusão de golpes precisos. Assim que os misteriosos assassinos aterrissaram, seu ataque continuou sem pausa. Um deles atingiu Ellie, que soltou um grunhido agudo de dor ao ser instantaneamente incapacitada. Em instantes, a unidade inteira foi neutralizada. As guerreiras estavam todas no chão, incapazes de se mover. Envy, ajoelhada, avistou uma lâmina descartada por perto e entendeu a situação deles. Estava coberta por um veneno paralisante de ação rápida. Arnold olhou para suas companheiras caídas, Sakura, Envy, Maribelle, com uma expressão sombria. Ele questionou em voz alta se elas eram realmente as formidáveis ex-sete mestres. Enquanto estava ali, a ponta fria de uma lâmina pressionou suas costas, e uma voz ordenou que ele não se movesse. O líder dos assassinos se inclinou, sua voz baixa e ameaçadora. Ele disse a Arnold para ir com eles, comentando sobre como a emboscada havia sido fácil. Em seguida, ele deu um ultimato: resista, e seus subordinados morrerão. Em uma encosta nevada, a cavaleira Sakura está a postos, lamentando ter baixado a guarda. Ela fica chocada ao ver não apenas Envy e Maribelle, mas também Arnold, se aproximando com um grupo maior. O confronto começa. Arnold encara uma figura mascarada, com um pequeno dispositivo apitando no chão entre eles. Ele identifica corretamente o equipamento deles, equipamento de evasão de detecção e ferramentas mágicas em forma de garra, e deduz sua identidade, a unidade de missão secreta do Rei de Desig, especializada em sabotagem e assassinatos. O líder mascarado confirma sua avaliação com precisão. O líder revela que Sua Majestade ainda considera Arnold útil e ordenou que o trouxessem de volta, independentemente de seus desejos. Enquanto Arnold percebe que o nobre que conheceu era um espião, Sakura reage com choque, questionando se Desig planeja explorar Arnold. O líder mascarado ignora sua indignação, afirmando friamente que ela não é diferente deles. Em resposta a essa acusação, Arnold volta sua atenção para Sakura, afirmando que veio a este lugar por vontade própria. Sakura escuta, sua expressão tensa de preocupação. Ele continua, oferecendo-lhe um pedido de desculpas. Ele esclarece que, apesar das palavras do líder mascarado, ele não a vê como um deles. Seu sentimento é interrompido. O líder mascarado declara que seus sentimentos são irrelevantes e dá uma ordem: largue sua arma e siga-os. Para reforçar a ordem, os subordinados do líder ameaçam os companheiros de Arnold. O ultimato é claro: renda-se, ou seus amigos pagarão o preço. Sem outra escolha, Arnold levanta as mãos e concorda com os termos deles. O líder então exige sua bolsa de armazenamento, reconhecendo que está cheia de ferramentas mágicas preciosas e estranhas. Arnold obedece, jogando a bolsa para a figura que aguardava, que a pega com satisfação. Agora completamente desarmado, Arnold é agarrado por trás. O líder mascarado segura uma grande arma com garras em sua garganta, oferecendo zombeteiramente a bondade do rei agora que ele é incapaz de se mover. Forçado a ficar de joelhos com as mãos amarradas, Arnold está totalmente cativo. No chão nevado próximo, o pequeno dispositivo circular que ele deixou cair mais cedo continua seu apito insistente. Suas companheiras só podiam assistir horrorizadas.
Ellie e Envy gritaram seu nome, com os rostos marcados por choque e incredulidade enquanto os assassinos mascarados se aproximavam. O líder dos assassinos, ignorando seus gritos, declarou o trabalho terminado e ordenou que se livrassem de duas delas. Um subordinado questionou se ele tinha certeza, mas Arnold permaneceu em silêncio, com o olhar fixo no dispositivo que apitava e que ele havia deixado cair. Ele então ergueu o olhar, com um sorriso confiante, quase zombeteiro, espalhando-se por seu rosto. Ele disse que estava apenas perguntando, antes de fazer uma pergunta própria. Eles realmente acreditavam que seus subordinados eram apenas dois? O líder assassino recuou em súbita confusão, seu olhar se voltando para o pequeno dispositivo que apitava no chão, como se finalmente entendesse seu significado. Sua confusão foi respondida por um borrão de movimento. Das sombras, uma pesada massa acorrentada balançou pelo ar com imensa força, atingindo uma das figuras mascaradas e a arremessando para longe. A intervenção repentina surpreendeu a todos. Ellie e Envy olhavam fixamente, perguntando-se o que estava acontecendo. Sakura, no entanto, reconheceu a recém-chegada. Ela explicou que o dispositivo que apitava vinha emitindo uma forte reação há algum tempo, não de um monstro, mas como um sinal para evitar detecção. Ela estava feliz em ver sua aliada novamente. Quando a poeira baixou, a recém-chegada, uma jovem em traje gótico, postou-se pronta para a batalha. O rosto de Arnold se iluminou de alívio e surpresa ao chamar seu nome, Ellie. O campo de batalha explode em caos quando Ellie é violentamente atingida por uma arma pesada concorrente, um grunhido de dor escapando de seus lábios. Arnold e seus outros subordinados só podem observar no meio do confronto. O caos diminui um pouco, revelando o líder inimigo, que os identifica com desdém como os últimos de seu batalhão. Ellie, agora de pé, pergunta se Arnold está ileso. Ele confirma que está bem, mas revela que não consegue se mover, paralisado da canela para baixo. O líder inimigo explica sua tática, um poderoso veneno paralisante aplicado por suas garras, que rouba a liberdade dos feridos. Enquanto o líder inimigo se vangloriava, Ellie volta sua atenção para a cavaleira recém-chegada, Sakura. Ela oferece um pedido de desculpas sincero, explicando que Envy foi envenenada enquanto a protegia e que o verdadeiro objetivo do inimigo é capturar Arnold. Ela ouve o pedido de desculpas, com uma expressão preocupada. A cavaleira questiona a inação de Ellie, apontando que ela parece capaz de se mover, mas não está lutando. Confusa com a acusação, Ellie só consegue perguntar por que ela diria tal coisa. Em resposta, Ellie afirma sem rodeios que, se a cavaleira tem tempo para se desculpar, seria mais sábio fugir. Ela declara que Sakura apenas os atrasaria. A cavaleira fica surpresa, percebendo com um aperto no peito que não pode argumentar. Ela sabe que não é páreo para esses inimigos. Apesar das palavras dela, a voz de Arnold se sobressai. Ele afirma com firmeza que deixar seus preciosos subordinados para trás e fugir é algo que ele jamais poderia fazer. Sua determinação passa despercebida pelo comandante inimigo, que observa a cena com satisfação. O comandante nota que, com Arnold incapacitado, as tropas provinciais não são mais um obstáculo para sua missão e dá a ordem para eliminar todas as obstruções restantes. Enquanto isso, de um ponto de observação seguro, Shu observa com binóculos. Ele pragueja baixinho, frustrado por Ellie ter se precipitado sozinha e por ele agora ter que dar cobertura a ela. Ele se vira para sua companheira encapuzada, Célia, e pergunta de quanto tempo ela precisa. Ela responde calmamente que planejamento e preparativos são importantes nessas situações. Ele suspira de frustração, notando que não consegue encontrar Lai, que está em uma missão separada. Embora se considere pessoal de não combate, ele fortalece sua determinação, decidido a fazer o seu melhor pelo bem de todos como membro do 35º Batalhão da Fronteira. Abaixo, Ellie continua sua luta desesperada. De volta ao campo de batalha, Arnold jaz indefeso, observando ela enfrentar o inimigo sozinha. Ele rende os dentes, perguntando-se se há algo que ele possa fazer. O líder inimigo observa com diversão, provocando Ellie e questionando por quanto tempo ela conseguirá resistir sozinha. Ele jazia paralisado no chão enquanto o líder mascarado se aproximava. O olhar do assassino caiu sobre a bolsa de Arnold, deduzindo que uma ferramenta mágica devia estar escondida lá dentro. A atenção do líder foi subitamente desviada quando Ellie arremessou um frasco de vidro. Ele se estilhaçou no chão, explodindo em uma espessa cortina de fumaça que rapidamente envolveu a área, fazendo o assassino recuar surpreso. Tossindo em meio à fumaça rodopiante, Sakura emergiu, segurando a bolsa de Arnold. Perto dali, Ellie observava a nuvem se dissipar, questionando-se sobre a natureza do pequeno frasco que a criará. Ela correu para o lado de Arnold, perguntando se algo na bolsa poderia curá-lo. Ele a tranquilizou, dizendo que estava bem, e a instruiu a encontrar um antídoto dentro de um pequeno frasco azul. Ao abrir a bolsa, Sakura ficou chocada ao ver que estava cheia de inúmeros frascos. Arnold esclareceu que o antídoto estava em um frasco contendo uma erva purificadora, mas então a instruiu a ajudar Envy e Maribel primeiro, deixando Sakura perplexa com suas prioridades. Enquanto ela hesitava, uma voz calma cortou a tensão. Shu apareceu, segurando um intrincado dispositivo mágico. Ele observou a fumaça remanescente e comentou sobre a astúcia da tática. Ele então se virou para Sakura, perguntando se ela também era uma das subordinadas de Arnold. Ele a advertiu gentilmente para não manusear as ferramentas e materiais do comandante de forma descuidada, explicando sua natureza preciosa. Sakura ficou visivelmente surpresa ao ouvir Arnold ser chamado de comandante. Com uma expressão séria, ele ergueu outro dispositivo, uma ferramenta circular com um sigilo brilhante em seu centro. Ele perguntou retoricamente se sua aproximação também era astuta, pouco antes de ativá-la. A ferramenta liberou um clarão ofuscante, forçando os assassinos mascarados a se protegerem. Quando a luz se dissipou, o campo de batalha estava vazio.
O líder olhou ao redor, confuso, perguntando-se em voz alta se seus alvos haviam conseguido fugir.